Boa tarde. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Tem algumas carinhas já conhecidas. A gente pode conversar hoje de novo. Várias pessoas também que não conheço têm a oportunidade de conhecer hoje. Agradeço a organização do Teabraço. É um privilégio ter recebido esse convite para estar aqui, um congresso de alta qualidade, muito bem organizado. Eu espero que a gente tenha congressos assim todos os anos no Brasil. Agora, parabéns pela iniciativa, a organização. Okay? Então, vamos lá. Eu quero contar para vocês um pouquinho de como começou o meu envolvimento com o autismo. Aqui no Brasil, eu tenho formação em comunicação social audiovisual pela Escola de Comunicações e Artes da USP, Universidade de São Paulo. Já na faculdade, eu comecei a trabalhar com pessoas com necessidades especiais, principalmente pessoas com síndrome de Down. Aí, a minha história com o autismo mesmo começa em 1999, cerca de 15 anos atrás. Eu morava na Escócia, cidade de Edimburgo, e trabalhava em 3 instituições diferentes. As 3 eram especializadas no tratamento de pessoas com necessidades especiais, de diversos diagnósticos, inclusive o autismo. Cada uma dessas instituições tinha uma abordagem de trabalho diferente e eu queria aprender a abordagem de cada uma delas. Um belo dia, eu fiquei sabendo que tinha uma família recrutando voluntários para que o voluntário... Tá melhor assim para vocês? O áudio? Tá dando um pouquinho de microfonia, tá? Se eu fico aqui, dá menos microfonia? Aqui menos? Ok. Eu fiquei sabendo dessa família, de um menininho de 4 anos que procurava voluntários para que eles, então, trabalhassem no programa domiciliar que a família vinha aplicando com o menininho. Ele tinha um diagnóstico de autismo. Eu fui até a casa deles, conheci o trabalho, conheci a criança, me apaixonei pelo trabalho, pela criança, e comecei a trabalhar cada vez mais com esse menininho. Com o tempo, fui deixando os outros trabalhos nas instituições e fui procurando cada vez mais oportunidades para trabalhar da forma que eu via que essa família trabalhava com o Alexander. Como que era? Era uma proposta lúdica, muito amorosa, era muito gostoso trabalhar com ele, ter momentos divertidos e ver o quanto poderia ser eficaz para a promoção do desenvolvimento e do bem-estar do Alexander e da família. Alguns anos depois, a gente pula então de 99, trabalhando até lá com várias crianças no Brasil e nos Estados Unidos. Eu morava já então nos Estados Unidos, em Nova York, e entrei num treinamento no Centro de Tratamento de Autismo da América, que fica em Massachusetts, nos Estados Unidos também. Fiquei nesse treinamento, nessa especialização, durante 18 meses. Foram 18 meses em regime diário, intensivo e prático, para trabalhar com pessoas dentro do espectro do autismo, aprendendo a abordagem que esse centro ensina, que é a abordagem do programa Sunrise. Voltei para o Brasil depois que eu obtive a minha certificação em facilitador certificado do programa Sunrise, para realizar o meu sonho de trabalhar com crianças aqui no Brasil, crianças, adolescentes e adultos, de uma forma divertida, lúdica e que fosse eficaz para o desenvolvimento deles também. Fundamos a Inspirados pelo Autismo, em 2008, e depois de um tempo eu decidi não participar mais do processo de recertificação do programa Sunrise, então eu não sou mais certificada no programa Sunrise, e nós trabalhamos agora na Inspirados pelo Autismo com uma abordagem própria, uma abordagem desenvolvida em conjunto com toda a nossa equipe multidisciplinar. Nós temos atualmente 10 pessoas que trabalham diretamente com as crianças e com os adultos que estão dentro do espectro do autismo. E o nosso trabalho foi se desenvolvendo com o benefício de estudos contínuos e o trabalho prático que a gente foi desenvolvendo desde então. Nessa próxima hora, a gente vai poder conversar, então, sobre as ferramentas, as estratégias que a gente tem utilizado com as nossas crianças e que a gente tem visto que são eficazes para crianças, para adolescentes e para adultos. Eu queria conversar com vocês hoje, então, sobre a aprendizagem quando ela acontece numa interação prazerosa. A gente costuma oferecer cursos para grupos de pais e profissionais. Alguns de vocês já participaram. Os cursos têm 30 horas de duração. Então, a gente, em 1 hora, vai tentar mostrar um pouquinho do que a gente trabalha, já dando algumas dicas práticas que podem ser aplicadas assim que vocês saírem daqui, em casa, com os seus filhos, na clínica, para quem é profissional, na escola, com algumas adaptações devido a um ambiente diferenciado. Okay. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo ficar aqui. Ok.
A abordagem da Inspirados pelo Autismo tem 4 pilares fundamentais. São eles: a abordagem interacionista, responsiva, motivacional e lúdica. Vamos conversar sobre cada um deles. A abordagem interacionista é a abordagem que valoriza o relacionamento. Acima do desenvolvimento de qualquer habilidade específica, o nosso primeiro foco é criar um vínculo com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele adulto, conhecer essa pessoa, conhecer sobre o mundo dessa criança, o que toca essa criança, como que ela aprende, e criar atividades que facilitem, promovam o desenvolvimento. Okay? Para inspirar essa pessoa a participar mais de relacionamentos sociais, que é uma grande dificuldade no espectro do autismo, eu quero ser uma pessoa interessante. São pessoas que têm dificuldade de interagir, pessoas que têm dificuldade de se comunicar. Então, o que eu vou fazer no início? Eu vou facilitar para ela. Vai ficar mais fácil se comunicar comigo, vai ficar interessante, vai ficar divertido, gostoso. Eu quero ser, então, aquela pessoa que é amorosa, compreensiva, paciente, se comunica de forma fluida com aquela criança e divertida. Uma pessoa que está lá disposta a se divertir com a criança ou com o adolescente ou adulto nos termos deles. Participando das atividades que eles têm prazer em participar. E através dessas interações que a gente vai ajudar cada uma das nossas crianças e adultos a desenvolver as suas habilidades cognitivas, motoras, emocionais, sociais de comunicação. Dentro dessas atividades em que eles não são forçados, a participação é espontânea. Aquela pessoa participa conosco porque ela quer, porque ela gosta, pelo tempo que ela quiser e como ela quiser também. A gente vai sugerir papéis para essa pessoa, a gente quer ajudar a pessoa a desenvolver habilidades específicas também, mas ela não será forçada. A gente vai dar um jeitinho de inspirar uma certa participação, estabelecer um papel específico, mas a criança tem o controle de brincar ou não conosco. Ih, voltei, peraí. Vamos lá. O próximo fundamento da nossa abordagem é a responsividade. O que é isso? É uma palavra que a gente não está tão acostumada a ouvir aqui no Brasil, mas ela já existe no dicionário. Ser responsivo é responder aos sinais daquela pessoa. Ela quer algo, você responde aquilo. Ela não quer alguma coisa, você responde de acordo também. Quando você é responsivo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, imaginem que esse garotinho está lendo a revista em quadrinhos. O pai dele está lendo também. E esse garotinho acabou de tomar uma iniciativa social. Ele se interessou por algo e ele quer compartilhar com o pai dele. É uma iniciativa social, um sinal de comunicação social. E aí o pai responde positivamente, dando atenção, que é o que esse garoto queria naquele momento. Que outros sinais de comunicação social a gente tem, que vem das nossas crianças e adultos, verbais ou não verbais? A pessoa pode falar um som, ela está tentando falar uma palavra, articular uma palavra, uma sentença, não consegue ainda, mas ela emite um som. Eu posso interpretar isso como uma tentativa de comunicação e responder positivamente. Daqui a pouco vai ficar claro o que é responder positivamente. Ela pode chegar perto de mim, tocar em mim gentilmente, olhar para o que eu estou fazendo, olhar nos meus olhos. Todas essas formas de comunicação mostram que ela quer interagir comigo naquele momento, ela quer algo de mim. Então, quando possível, eu vou tentar mostrar para essa criança, olha, é muito bom interagir comigo, é muito bom se comunicar comigo, traz resultados positivos e prazerosos para a sua vida. A gente tem aqui também sinais informativos, eles são um pouquinho diferentes das iniciativas sociais. Na iniciativa social, você tem a intenção de comunicar algo. O sinal informativo é aquele em que você chega no quarto da criança, ela estava sozinha, não está te procurando, não quer comunicar nada para você, mas ela está abaixada, com a mão no abdômen, e você olha para o rostinho dela, ela está com expressão facial de dor. Qual que é o sinal informativo aí? Ela provavelmente está com dor e na região da barriga, na região abdominal. Eu posso responder positivamente me mostrando prestativo. Ofereço ajuda, mesmo que ela não tenha pedido ainda. Okay? A gente tem aqui o mesmo texto, só mudou a figura. Por quê? Quando a gente é responsivo, é como se a gente estivesse colocando um megafone na boca daquela criança, daquele adulto, adolescente que tem dificuldade de se comunicar. Aquilo que ele já consegue fazer agora é valorizado, você amplifica aquilo e mostra que já pode ter um resultado positivo.
É claro que eu não vou colocar um megafone na boca da criança na hora que ela estiver gritando, chorando, se machucando, machucando alguém, destruindo algum material. Não, nesses comportamentos a gente não vai ser responsivo, pelo contrário. A gente vai impor limites, vai buscar a segurança da criança em primeiro lugar, a segurança das outras pessoas também. Nós não podemos ser responsivos o tempo inteiro. Isso não vai ser benéfico para o desenvolvimento da criança, nem para a sanidade do grupo, okay? Das pessoas ao redor. Então, vamos sim impor limites, alguns poucos limites que a gente vai escolher a dedo, eles são importantes. Quando a gente decidir impor um limite, a gente não vai ceder. Mas tem várias outras oportunidades do dia que a gente pode exagerar a nossa responsividade. Mostrar para ela que quando ela faz algo que eu quero sim reforçar, um comportamento que eu desejo, eu vou tentar dar essa resposta positiva. A resposta positiva é você oferecer o que ela quer. Okay? A gente pode ser responsivo em relação à criança não quer também. Você acabou de oferecer uma bola para ela. Uma bola para brincar. E ela mostra que ela não quer. Gentilmente, ela afasta a sua mão, querendo dizer não. Ou ela fala não, gentilmente fala não, não quero agora. De qualquer forma, essa negativa que ela acabou de me oferecer é desejável, não é? Eu prefiro isso do que ela bata na bola, bata em mim, grite e comece a chorar. Algumas das nossas crianças não conseguem dizer não ainda de forma calma, gentil, e elas entram em algum desses comportamentos indesejados para dizer não. Então, quando ela mostrar uma negativa de forma desejada e não tiver um limite sendo imposto, eu puder realmente dar uma resposta, fica engraçado, uma resposta positiva à negativa que ela acabou de dar, ok, eu vou mostrar para ela que o não dela também tem poder. É poderoso, eu quero ajudar essa criança a conseguir dizer não, conseguir dizer o que ela quer, conseguir dizer o que ela não quer. Quando nós respondemos aos nãos da criança, aqueles nãos gentis, o que a gente está fazendo também? A gente está prevenindo, a gente trabalha na prevenção de comportamentos indesejados. Ela não vai precisar me bater, não vai precisar destruir alguma coisa para mostrar que ela não quer. Fecho esse parênteses, lembrando então que alguns limites a gente vai impor. Não estou falando de limites agora. Tá? Se a criança ela quer se jogar pela janela, ela está num lugar perigoso na rua, ela vai ingerir alguma coisa que ela não pode, eu não vou ser responsivo, mesmo que eu peço para ela descer de onde ela está, que está alto, está perigoso, e ela diz não, ok, esse não vai ser respeitado. Eu vou tomar a segurança da criança como minha prioridade. Mas, quando possível, eu vou mostrar para ela que, olha, tem 1, 2, 3, 30, 40 eventos em cada dia em que eu posso dizer sim para você. Que a sua forma de comunicação, essa que você já tem adquirida hoje, que é desejada, ela já é eficaz. E são essas formas de comunicação que vão ajudar você, minha querida, meu querido, criança ou adulto, a desenvolver formas mais sofisticadas de comunicação. Quando a gente for a gente puder adotar uma proposta responsiva naquele momento específico com a criança, a gente tem uma dica para vocês, para ajudar a lembrar como que a gente pode ser responsivo de forma bem eficaz. São os 2 As. O primeiro A é o A de apreciação. Eu mostro para essa criança o que ela fez que foi eficaz. Eu mostro para ela que eu estou prestes a dar aquilo que ela pediu porque ela olhou nos meus olhos. Ou porque ela falou, para a bola, não conseguiu falar bola ainda, mas ela falou, e olhou para a bola, eu corro e pego essa bola e dou para ela, e explico para ela. Dou essa devolutiva para ela já agradecendo. Uau, olha só, você já conseguiu fazer isso. Okay? O segundo A também vem imediatamente após o primeiro A, ou até junto com o primeiro A, é a ação. Se a gente só agradecer a pessoa por ter tentado falar bola, ela falou para a bola e não der a bola, nada mudou na vida dela realmente, né, de forma concreta. Então, aí a gente vai ainda oferece a bola. Vamos falar um pouquinho desses 2 As. O A de apreciação, benefícios para apreciação. Quando você conta para ela o que ela fez que foi eficaz, você está utilizando uma técnica de reforço. Enfatiza para a criança o que ela fez que você gostaria que ela fizesse novamente em situações similares. Então, é uma técnica de reforço, mas a gente quer que seja genuíno também, que venha de coração, que você aprecie e valorize verdadeiramente o ato da criança. Quando você mostra para ela que ela já fez algo que foi bem sucedido, você está mostrando para ela que, olha, você é competente,
você tem capacidade, você já consegue fazer várias coisas que são eficazes, que te ajudam no dia a dia. E essa é uma das coisas mais importantes que a gente quer ajudar alguém dentro do espectro do autismo a adquirir. É esse sentido de autocompetência, de autoconfiança. A pessoa acreditar que ela pode aprender algo que é difícil para ela ainda hoje, mas que com o esforço das tentativas ela vai chegando mais perto, vai chegando lá, até um dia atingir o seu objetivo. Quando a gente já mostra aqui, uau, você já consegue me levar. Imagina que ela leva a mamãe pela mão até a geladeira para pedir alguma comida que está na geladeira. Você me levou pela mão para a geladeira, eu entendi. Você quer alguma comida ou bebida da geladeira. Okay? Você gostaria que ela estivesse falando? Gostaria, eu também. Mas ela não consegue ainda. Então, o que a gente faz? A gente vai mostrar para ela que tem bom resultado gratificar essa ação várias vezes. Quando a gente perceber que, olha, isso está adquirido, a minha criança não chora mais para conseguir alguma coisa, a minha criança não bate para conseguir alguma coisa, ok, está na hora de, além de agradecer essa apreciação, além de agradecer o que ela acabou de fazer, eu vou pedir para ela tentar fazer algo que é um pouquinho mais difícil, o próximo passo na evolução dessa habilidade de comunicação. Okay? Pode ser conseguir articular melhor a palavrinha que ela estava tentando falar, pode ser conseguir apontar para um objeto próximo, depois apontar para um objeto distante, pode ser me dar um cartão representativo, ela me mostra com o cartão o que ela quer, mas antes de fazer isso, eu aprecio o que ela já está fazendo. Okay? Isso vai ajudar a pessoa a tentar de novo. E eu quero que ela tente de novo, que ela permaneça no processo de aprendizado com prazer. Vamos ver o segundo componente, o componente da ação, o segundo A de ação. Quanto mais rápido a gente conseguir responder, mais fácil vai ficar para essa criança desenvolver o quê? Essa associação cognitiva entre o que ela fez e a resposta que ela recebeu de mim. Okay? Então, a gente vai tentar ser bem prestativo. A gente tem aqui a figura do The Flash, que é um personagem, um super-herói que é muito rápido para lembrar, ok, vamos tentar oferecer essa ação rápida. Não é agitada, ok? Não é que você está ansioso, mas rapidamente. Ela acabou de fazer uma comunicação, vamos ver se a gente já oferece uma resposta. Uma resposta entusiasmada, mostrando que nós gostamos de responder a comunicação dessa pessoa, com uma ação. O que é ação? Acabei de falar de ação. Vamos pensar o que é uma ação e não uma solicitação nesse sentido. Ok, a criança acabou de me mostrar que ela quer algo. Foi uma iniciativa social, eu quero reforçar aquilo. Se eu responder com um pedido, com uma pergunta, uma solicitação, foi uma resposta positiva? Não foi, porque ela acabou de fazer um esforço, às vezes um esforço muito grande para conseguir comunicar claramente alguma coisa, e ao invés de responder, eu peço para ela fazer alguma coisa que é mais difícil ainda para ela, é desafiadora. Ok? Eu vou fazer isso depois. Lembra quando eu senti que já está adquirido? Primeiro, a gente oferece uma ação. Se você estiver numa conversa, uma criança já altamente verbal, e ela começa a conversar com você, ou ela pede algo para você, vamos tentar engatar essa conversa com comentários. Comentários são gratuitos, não pedem nada para a criança, acrescentam alguma coisa positiva para ela. Afirmações, brincadeiras. Eu vou oferecer alguma coisa que eu sei que essa criança gosta. Vou oferecer para ela brincar de cavalinho nas minhas costas, para ela brincar no meu colo. Okay? Oferecer a água que ela quer, a comida que ela quer. É diferente de falar, nossa, que legal que você me puxou pela mão, mas agora, faça tal coisa. Okay? Então, peraí, a gente vai fazer isso mais para frente, depois que já tiver realmente adquirido esse passo no desenvolvimento da criança, dessa comunicação específica que ela fez. E aqui a gente já conversou. A gente vai tentar ser responsivo com a nossa ação às iniciativas da criança que mostram o que ela quer e o que ela não quer. Vamos lá, o terceiro pilar da abordagem é o motivacional. Queremos trabalhar com uma pessoa motivada, porque não forçamos a pessoa a interagir com a gente. Para ela permanecer com a gente, ela precisa estar motivada. Existem dois tipos de motivação, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. O que seria motivação extrínseca? A sua criança tem hipersensibilidade gustativa, olfativa, ela não aceita com facilidade todos os sabores e cheiros, fragrâncias, e aí ela tem uma dieta autorrestrita, por exemplo. Você quer ajudar a sua criança a comer brócolis? Ela nunca comeu nada verde na vida dela. Ok.
A motivação extrínseca seria algo do tipo, olha, querido, filho, come os brócolis que aí depois eu te dou o chocolate. Ou se não puder chocolate, morango, o que é que ele possa comer, mas que seja um prêmio. É uma condição, ele só vai ganhar o chocolate se ele comer os brócolis. Ficou claro para vocês? Esse prêmio, ele não está diretamente ligado ao ato de comer brócolis. A criança pode até comer os brócolis, não gostando dos brócolis, mas ela está fazendo tudo isso para ganhar algo externo. Como que a gente costuma trabalhar? O nosso último recurso é a motivação extrínseca. Sim, a gente também vai fazer isso. Você quer levar sua criança para a escola. E aí você sabe que tem um objeto de conforto, ela não está querendo ir para a escola, não quer entrar no carro, já está na hora de você sair. A gente pode falar, olha o que a gente tem aqui. Só que você só vai poder brincar com isso, por exemplo, o tablet aqui no carro. Ok, a motivação extrínseca a gente trabalha com isso também. Mas quando possível, vamos trabalhar com a intrínseca. Vamos pensar nesse exemplo dos brócolis. Então, imagina que agora todos os familiares e os facilitadores, os profissionais que facilitam o desenvolvimento dessa criança, eles vão comer muitos brócolis na frente dela, antes de pedir qualquer aproximação aos brócolis. Eles é que entram numa atividade com a criança, eles estão comendo os brócolis. Imagina que ele acabou de descobrir que a criança gosta de andar de cavalinho, o exemplo que eu dei agora há pouco. Ok, ele faz o cavalinho, anda com a criança aqui nas costas, e aí ele fica cansado. Ele vai perdendo energia, começa a andar em câmera lenta, não aguenta mais a criança, coloca a criança lá numa cadeira ou numa plataforma e diz, eu já sei, é porque eu, cavalinho, estou com muita fome, eu adoro os brócolis, ok? Vai lá, pega os brócolis como se fosse a coisa mais interessante e valiosa do mundo, saborosa, come os brócolis na frente da criança enquanto ela está esperando, ela quer andar de cavalinho de novo. E aí você se transforma no cavalinho cheio de energia. Pronto, agora você pode brincar de cavalinho de novo. Vamos lá, criança vem aqui, imagina fazer isso vários ciclos. Eu pego os brócolis, eu coloco na minha boca e a criança não chega perto dos brócolis. Para alguns dos nossos adultos, adolescentes e crianças, elas não conseguem nem estar no mesmo ambiente que tenha brócolis cozidos. Elas sentem o cheiro e ficam nauseadas. Mas a gente vê com a motivação de uma brincadeira que ela gosta muito, ok, elas conseguem, em geral, permanecer no ambiente. Depois de vários ciclos, ela já está gostando, está confortável com os brócolis lá ao lado. O que a gente pode pedir para ela fazer? É ela pegar com o garfo um desses brócolis e colocar na minha boca. Ela me alimenta, ela alimenta o cavalinho e eu volto a oferecer aquela ação que estava interessando a criança. Adquiriu isso? Já durante vários ciclos da brincadeira, ela conseguiu me alimentar com o garfo. Vamos pedir para ela pegar com a mão. Olha só, é inverso. Aqui a gente não está ajudando a criança a ganhar autonomia no uso do talher. Pega com a mão, porque ela vai sentir a textura, a consistência, a temperatura desse alimento, e aí ela coloca na minha boca. Okay? Já conseguiu fazer isso diversas vezes, já adquiriu essa habilidade, né? Imagina um degrauzinho da escada de evolução desse comportamento, dessa habilidade. Ela já adquiriu, o que eu posso pedir? A gente fez isso já com algumas crianças. O próximo passo pode ser ela cheirar. Não precisa fazer sentido nenhum. Você fala que o seu cavalinho não abre a boca, não consegue mais abrir a boca. Aí, o ato mágico aqui é ela cheirar os brócolis e depois colocar na minha boca. Para onde que a gente vai depois? Ela tocar os lábios com os brócolis e colocar na minha boca. Quando a gente chega naquele estágio que ela vai lamber ou ela vai morder os brócolis, a gente trabalha com 2 pedacinhos de brócolis. Ela lambe um e eu como o outro. Ela morde um e eu como o outro. Só por questões de higiene, ok? Eu sei que pai e mãe não faz isso. Pai e mãe mistura tudo, ok? A gente trabalhou com o que aí? Motivação intrínseca. Essa criança, depois de um tempo, está comendo os brócolis, porque os brócolis eram muito divertidos, eram um elemento significativo dentro da diversão. Ela desenvolve, então, uma carga emocional positiva em relação aos brócolis, ao invés de comer os brócolis só para ganhar o morango, e só conseguir o morango quando ela comer os brócolis. Okay? Se a criança não conseguir comer os brócolis, na hora que está chegando naquele ponto que eu já estou pedindo para ela conseguir cheirar, lamber, morder um pouquinho, eu vou parar a brincadeira? Não. Se eu parar a brincadeira, eu perco a oportunidade de trabalho que eu tenho. E nós 2 perdemos a diversão.
nós dois perdemos a oportunidade de trabalhar. Então, a gente vai continuar na brincadeira, respeitando o ritmo da criança de aproximação a esse alimento. Vamos dar uma olhada no próximo pilar, a proposta lúdica. Várias pesquisas já nos mostraram, já existe um consenso na comunidade científica, de que nós aprendemos muitas das nossas habilidades sociais, motoras, cognitivas com quem? Com as crianças, com os nossos pais, com os nossos irmãos, primos, os vizinhos, os coleguinhas da escola. Nós aprendemos, parece que nós aprendemos espontaneamente, brincando com as crianças. Nós queremos fazer isso também com as nossas crianças que têm um atraso global do desenvolvimento. Talvez elas não tenham conseguido aproveitar todas as oportunidades de interação e, portanto, de aprendizado, subsequente aprendizado, porque elas tinham dificuldade para interagir e se comunicar. A pessoa que tem dificuldade para interagir e se comunicar, ela fica de ladinho na brincadeira. Ou olhando para os outros brincando, ou ela entra num comportamento repetitivo, ou ela vai fazer alguma outra atividade. E ela não consegue aproveitar essas oportunidades. Não é que os pais não ofereceram essas oportunidades, ofereceram. Mas ela não conseguiu aproveitar. O que a gente vai fazer, então? É um laboratório de brincadeiras. A gente vai brincar. A gente trabalha com algumas crianças de 7, 8, às vezes 10 anos, que nunca brincaram com nada que tivesse um elemento simbólico. Okay? Vamos resgatar isso, vamos trabalhar aquilo que a gente percebe que a criança ainda não brincou e que seria benéfico para o desenvolvimento global dela. Okay? Durante um tempo, então, mesmo que a criança não consiga interagir com as outras crianças da escola, por exemplo, a mãe, os terapeutas, o pai, a gente vai brincar com essa criança, várias pessoas vão brincar com ela, o que vai ampliar o repertório social dessa criança para desenvolver suas habilidades. Às vezes, a gente começa a trabalhar com um adolescente ou com algum adulto dentro do espectro. E essa pessoa talvez não se interesse pela proposta lúdica, não quer jogar nada, não quer brincar de nada, ok. Ainda assim, então, o que a gente utiliza? A via artística, ajudar essa pessoa a, de alguma forma, se expressar, trabalhar o autoconhecimento, um canal para conseguir interagir com os outros através de alguma modalidade artística. Muitas das nossas crianças e adolescentes, adultos, têm se beneficiado muito de aulas de teatro, por exemplo. No teatro, é aquele laboratório super seguro onde você vai praticar relacionamentos humanos. Você vai praticar em detalhes comunicações não verbais. Lá, o seu professor, ele vai te explicar por que naquele momento específico o seu personagem, com tal intenção, levantaria os braços. Ou por que ele faria aquele gesto de não sei. Que então, de uma forma muito leve, aquele adolescente ou adulto, a criança, vai estar aprendendo habilidades sociais dentro da arte. Ok. Eu quero promover como a conexão social. É através da interação social que eu vou ajudar essa pessoa a desenvolver as suas habilidades. Vamos primeiro adotar uma perspectiva inspiradora. O que é essa perspectiva inspiradora? Eu olho para essa pessoa com aceitação. Aceitação pelo que essa pessoa é hoje, com todas as suas características. Não quer dizer que eu gosto de todos os seus comportamentos indesejados? Claro que não. Mas eu aceito, eu tenho um grau mínimo de conforto e eu tenho aceitação ativa o tempo inteiro. Estou feliz com você hoje, como você é. Ao mesmo tempo, você se mantém na busca para ajudar essa criança a desenvolver suas habilidades, a ganhar autonomia, a construir outros comportamentos que sejam desejados e deixar de apresentar os comportamentos indesejados. Okay? Além da aceitação, a apreciação que a gente falou, essa valorização do que ela já faz, que você gosta e que é eficaz e que você quer reforçar para que ela faça mais. Uma perspectiva de entusiasmo, a gente não sabe de antemão onde está o potencial dessa criança. A gente não sabe como, quanto e quando que ela vai se desenvolver. Mas a gente acredita que o potencial esteja lá, são possibilidades ilimitadas, a gente vai continuar oferecendo oportunidades para essa pessoa se desenvolver. Então, essa crença na capacidade da pessoa. A perspectiva inspiradora vai te ajudar a olhar para essa pessoa, primeiro, não para pensar, eu preciso mudar essa pessoa, ela precisa aprender sobre as regras sociais que eu represento. Não, primeiro eu vou aprender sobre a pessoa.
o que toca a pessoa, quais são as necessidades dela e como que fica mais fácil para ela aprender o que eu gostaria que ela aprendesse. Nessa busca, a gente vai se adaptar primeiro. A criança não está conseguindo sozinha fazer essa adaptação. Eu me adapto, começo a falar a língua dela. Quando a gente pensa em adaptação, tem toda uma adaptação de ambiente que muitas vezes é necessária. A gente não vai se aprofundar nisso agora, mas algumas das nossas crianças, elas se beneficiam de um quarto com poucos estímulos. Nesse quarto você vai poder brincar com ela, um quarto ou uma sala. Um quarto em que ela não fique o tempo inteiro olhando para o ventilador ou com a televisão ligada, olhando para a TV, ouvindo uma música repetidamente. Tablets podem ajudar muito no desenvolvimento cognitivo e de comunicação para algumas crianças. Com outras crianças, a gente vê que eles distraem, a gente não consegue competir com o tablet para ver se ela interage com a gente. Então, a gente vai avaliar. Algumas crianças vão se beneficiar de menos estímulos que são oferecidos pelo meio ambiente para que ela consiga focar em você. Já outras pessoas dentro do espectro precisam de um estímulo, de um ambiente com mais estímulos. O ambiente externo já provê mais estímulos. Ela vai ficar mais alerta e mais atenta num parque, na piscina. Muitas das nossas crianças, elas ficam mais quietinhas no quarto e menos responsivas, menos produtivas. Assim que a pessoa está na piscina, ela começa a interagir com a gente. Opa, então a gente vai realizar o nosso trabalho na piscina. Ou no parque, num lugar onde ela pode, no parquinho, ela vai fazer isso na balança ou gira-gira. A gente vai adaptar, então, o ambiente de acordo com as necessidades sensoriais e de aprendizado dessa criança. Vamos falar mais sobre adaptação social. Já começamos a falar sobre o estilo responsivo, que é uma forma adaptada de você interagir com a pessoa. Okay. Quando você é responsivo, você dá motivos para essa pessoa querer interagir mais com você, ok? Uma das formas de ser responsivo é seguir os interesses dessa pessoa. Okay? As pesquisas mostram que muitas crianças, elas começam a interagir com a gente dentro dos seus interesses, os interesses próprios, mas depois elas conseguem transferir suas habilidades sociais para atividades que não têm nada a ver com os interesses originais. Para atividades que têm temas que você trouxe de fora daquele universo dela. Então, uma das técnicas que a gente utiliza é seguir o interesse da pessoa para ela se engajar na brincadeira com a gente. Vamos pensar aqui num exemplo. Na hora que eu for oferecer uma informação, eu vou levar em conta o interesse da criança. Se na escola a professora quer ensinar o descobrimento do Brasil e a sua criança não tem o menor interesse na turminha do Pedro Álvares Cabral, mas você descobre que tem um gibi aqui no Brasil com uma turma de personagens favoritos daquela criança que reproduz o descobrimento do Brasil, opa, vamos começar dessa forma? E aí, depois que ela aprender os fatos com a turma dos personagens favoritos, a gente traz aqueles personagens verdadeiros. Okay? Necessidades. Como eu falei agora, o ambiente, talvez você precise modificar o ambiente. Imagine que ensinar uma língua nova, chinês, por exemplo, não sei se alguém aqui fala chinês, dentro de um shopping center, lá na cidade de São Paulo, no dia 24 de dezembro, não vai ser eficaz, vocês concordam? Okay? Tem muito estímulo competindo com aquelas palavras novas que você está tentando ensinar. Então, para algumas crianças, a gente vai eliminar esses estímulos que competem. Já, se uma criança lidar bem com muitos estímulos chegando, a gente vai usar isso. Estilos de aprendizagem. Algumas pessoas, elas se beneficiam de canais que outras não se beneficiam tanto num determinado momento da vida. Se você perceber que a sua criança ou aquele adolescente, ele acende, presta mais atenção em você quando você começa a cantar música ou tocar algum instrumento, opa, a gente vai utilizar o canal da música. Se ele demonstra compreender bem as suas explicações orais, vamos explicar, investir nessas explicações. Muitas das nossas crianças e adultos são bastante visuais. Então, aí, o que você pode fazer? Além da explicação oral, talvez uma explicação oral mais curta, você utiliza apoios visuais. Figuras, cartões, podem ser fotos, figuras com palavras, com sentenças, histórias sociais que mostram em cenas, em poucas cenas, 3 a 4 cenas, aquilo que você gostaria de ajudar a criança a assimilar. Quadro de rotina visual. Você tem lá um quadro que mostra todas as principais atividades que a criança vai fazer no dia. Isso vai trazer mais previsibilidade para ela. Ela vai compreender que ela não está simplesmente, de repente, sendo levada para a escola, de repente, sendo levada para a vovó. Okay. E nesse quadro de rotina,
a gente vai mostrar para ela que coisas mudam. A gente tem um plano de manhã, de repente ela não vai mais poder ir na sessão da fonoaudióloga à tarde porque a terapeuta ficou doente. Então, se a gente já sabe isso de manhã, já mostra para ela de manhã. Tá vendo aqui onde a gente tinha o cartão da Carla, da sua fono? Ok, a gente não vai poder fazer isso hoje. Explica por quê, explica que ela ficou doente, onde que a fonoaudióloga está. E aí vocês vão escolher juntos, se possível. Se você já não tiver escolhido ou tiver que fazer alguma outra coisa, escolher juntos o que vocês podem fazer naquele momento. A gente tem crianças que se beneficiam também de um estilo de aprendizagem mão na massa. É concreto, é construir uma maquete, é sentir com o corpo aquilo que a gente está ajudando a criança a aprender. Okay? E lembrar de, além dessa previsibilidade, oferecer opções. Eu não mencionei ainda essa foto. Vocês estão conseguindo ver a foto do menininho com o controle remoto na mão? Quando você é responsivo e aumenta o número de eventos no seu dia em que você pode dizer exageradamente sim, funcionou, isso que você fez funcionou e você vai poder ganhar isso. É como se você estivesse colocando o controle remoto da televisão na mão dela. Ela pode escolher. Quem não gosta disso? Ela percebendo que ela pode escolher, vai trazer uma sensação de segurança, de conforto. Tem muitas coisas que ela não vai conseguir controlar na vida dela, mas tem algumas que ela vai. E a gente percebe que a criança se sentindo mais confortável, segura, confiando em você, de que em vários momentos você vai dar o controle na mão dela, o controle da situação, a gente vê que a médio e longo prazo, essa criança começa a ficar mais flexível conosco também. Não é a curto prazo. O que acontece quando alguém coloca o controle remoto na nossa mão? Vamos colocar no lugar de uma criança. Ela vai querer escolher todos os desenhos o tempo inteiro. Opa, agora eu posso escolher... Então, eu vou usar esse meu poder até enjoar, até gastar. Mas o que a gente vê é que a médio e longo prazo, você é um modelo de flexibilidade para essa criança. Você mostra como você gosta de ser flexível e ela, se envolvendo mais com você, interagindo mais com você, vai ficando mais flexível também. É um processo. Okay? Agora que a gente fez esse resuminho, a gente vai dar uma olhada em como que a gente cria atividades visando o desenvolvimento, o bem-estar e o desenvolvimento da nossa criança. Okay. As principais características para as nossas atividades são o quê? Eu quero que elas sejam motivadoras para essa criança, para esse adulto, para esse adolescente, e quero que sejam também apropriadas ao estágio de desenvolvimento dessa pessoa. Okay? Então, como que a gente vai fazer isso? Não tem brincadeira certa, brincadeira errada. Tem brincadeira que a pessoa gosta, ou atividade interativa que ela gosta de se engajar com você, e atividade que vai ser mais eficaz ou não para ajudar o desenvolvimento. Para a pessoa permanecer, ela vai ter que estar interessada. Vamos pensar um pouquinho nas metas. Como é que a gente identifica as metas que a gente vai ter em cada brincadeira? Porque o fato de ser brincadeira não quer dizer que a gente não tem uma meta. A primeira meta é sempre a criança interagir com você. Mas aí depois que ela já estiver interagindo com você, está gostando muito da interação, a gente vai propor algumas coisas que são desafiadoras para ela. Para descobrir o quê, não pedir alguma coisa que está muito além ou aquém do que a criança pode fazer naquele momento, a gente faz uma listinha com a sua equipe multidisciplinar, com toda a família, os familiares participam, o irmãozinho pode conversar também, para que vocês vejam, ok, essa habilidade específica, minha criança já consegue fazer? Às vezes, de 10 vezes que ela tem a oportunidade de falar comigo, utilizando uma palavra isolada clara, ela utiliza ou ela me leva pela mão? Ok, mais ou menos 5 vezes ela me leva pela mão, 5 vezes ela já consegue falar uma palavrinha parcialmente clara. Então, essa habilidade está cerca de 50% desenvolvida. Você começa a avaliar onde estão as habilidades da criança. A nossa instituição tem uma tabela de habilidades da Inspirados pelo Autismo para ajudar os pais e profissionais a avaliar as habilidades de comunicação não verbal, comunicação verbal, habilidades sociais em geral, como atenção compartilhada, estrutura de brincadeira, que tipo de habilidade a criança já consegue engajar com você, flexibilidade, o quanto que ela é flexível, o quanto que ela lida com flexibilidade na hora que ela está diante de mudanças, não só na atividade, mas no dia a dia dela, estímulos sensoriais. Ok, então a gente tem uma tabela e vocês podem utilizar tabelas de outros profissionais,
com certeza, porque a nossa tabela, ela não tem, por exemplo, uma lista das habilidades de coordenação motora e ampla, habilidades acadêmicas, português, matemática, ok. Então, você vai precisar ter uma série de tabelas para te ajudar a identificar onde que a sua criança está em cada uma daquelas habilidades. Portanto, na hora que você identifica, aí você consegue estabelecer quais os próximos passos. Já sei onde minha criança está, qual que é o próximo passo. E nas brincadeiras a gente vai trabalhar com isso. Com o passo em que ela se encontra, na hora que ela já estiver curtindo a brincadeira, oferecendo aquilo que já está fácil para ela, a gente vai pedir um próximo passo. Vamos lá. Para criar uma brincadeira ou uma atividade prazerosa, eu tenho a minha lista de metas, o que eu quero ajudar, mas eu vou pensar primeiro nisso aqui, para uma brincadeira específica. O que é divertido para essa pessoa? Ao invés de começar uma atividade pensando o que eu quero que essa pessoa me dê, é o que eu vou dar para ela. Por que ela vai querer ficar na atividade comigo? Qual que é o motivo dela entrar numa interação comigo e permanecer na interação por diversos ciclos, por 10, 15, 20 minutos, sem ser forçada? Ela só vai realmente permanecer se tiver alguma coisa motivadora acontecendo. Por isso que eu penso, o que eu vou oferecer para ela? Vou pensar nos interesses dessa criança ou desse adulto. Por exemplo, você tem lá para fazer o seu cruzamento entre interesses e metas. Essa criança gosta de bolha de sabão, ela gosta de receber cócegas, gosta de rodar no colo das pessoas, de balançar, gosta do personagem Pablo, dos Backyardigans. Ok, ela gosta de música, tem uma música específica, vamos colocar no quadro dela, por exemplo, a canção do Seu Lobato. E aí, a gente já identificou metas para essa criança. Vamos ver, ok, eu quero brincar de cócegas com a minha criança. Vamos ver se eu posso ajudar essa criança a falar uma palavra isolada clara? Nesse exemplo, então, a criança já estava nesse ponto. Mas, na hora de identificar a meta, se a sua criança, ela está falando só A e I o dia inteiro. Toda vez que ela tenta se comunicar, ela consegue falar A e I, ainda está faltando o quê? A articulação de outros fonemas, outras vogais, conseguir combinar vogais, conseguir falar consoantes, antes de conseguir sair falando uma palavra inteira. Então, aí muda. Nesse caso, a meta seria falar, por exemplo, um fonema específico. Okay? Você vai brincar de avião com a criança, você vai pedir para ela falar A para avião, pode ser Z para avião, a onomatopeia que você quiser. Por exemplo, vai brincar de trem, ao invés de pedir para a criança falar trem, quando ela quiser brincar de trem, ela poder falar piuí. Então, a gente trabalha com onomatopeias também, quando elas ajudam a criança a desenvolver a articulação antes das primeiras palavrinhas. Ok? Ok. Na hora que eu estabeleci, ok, eu vou brincar de fazer cócegas, eu posso pegar algum outro interesse, eu sei que a minha criança gosta de ela gosta do cavalinho? Ok, eu tenho um fantoche de cavalinho, o cavalinho vai fazer cócegas nessa criança também, e a meta vai ser a criança falar a palavra cócegas, porque no caso dela, ela já está pronta para falar as primeiras palavras. Vamos pensar em algumas estratégias, compartilhar com vocês agora algumas estratégias para que essa brincadeira na aplicação dê certo. Porque na hora que a gente planeja, as brincadeiras são incríveis. Só que a gente está diante de uma pessoa, é um ser humano que tem vontade própria, que vai ter suas contribuições, que não vai agir conforme planejado por você. Okay? Então, vamos lá, primeira coisa. Eu quero que essa criança se engaje numa interação comigo. Ao invés de pedir para ela fazer alguma coisa desafiadora, eu vou oferecer uma ação motivadora. É algo que eu faço, é a minha ação. A ação motivadora se refere ao facilitador, ao adulto. E aí, ela é motivadora porque tem a ver com os interesses da pessoa, motiva a pessoa a permanecer na interação. É alguma coisa que você vai fazer e essa pessoa não consegue fazer sozinha. Por exemplo, você tem lá um pequenininho que adora bolha de sabão, mas ele não consegue ainda soprar as bolhas de sabão. Não tem essa capacidade ainda. Ele gosta de bolhas de sabão, você tem lá de bandeja uma ação motivadora, que é você oferecer o soprar bolhas para essa criança. Além de soprar as bolhas, você pode brincar que o seu fantoche ou a sua mão estão comendo as bolhas. Okay? Algumas das nossas crianças adoram o ninja das bolhas, que você faz as bolhas, mas você ataca as bolhas com golpes
de artes marciais, e aí sabe aquilo que você alterna os chutes nas duas pernas, e as crianças adoram isso, ok. Elas estão interessadas naquilo que você faz. Talvez essa criança já consiga fazer bolha de sabão, mas está tão interessante ver você fazer bolha de sabão e atacar suas próprias bolhas de sabão, que a gente vê que a criança faz, mas olhando para você. Está fazendo bolhas, mas está interessada em você, está interagindo com você. E aí, às vezes a criança gosta tanto do que a gente está fazendo, que ela para de fazer as bolhas, tudo bem, nesse caso, porque a minha meta lá não era ajudá-la a soprar, pode ser numa outra atividade. Se nessa atividade eu tenho outra meta, ok, ela parou de soprar bolhas e ela prefere que eu faça naquele momento. Ação motivadora não é um interesse da criança. Aqui tem um exemplo. Vocês conseguem ver que tem tintas? Tá clarinho, mas dá para ver? Tem tintas na mão dela. Você pegar um pote de tinta e colocar na mão da criança não é uma ação motivadora. É o interesse dela, ela pode brincar sozinha de forma isolada com a tinta. Agora, você abrir um potinho de tinta e oferecer uma pintura facial que ela não consegue fazer sozinha, aí você tem uma ação motivadora. Mais um exemplo. O seu garoto pode gostar de pular, talvez ele pule bem alto na cama elástica. Isso não é uma ação motivadora, não tem nada a ver com você, é o interesse dele. Talvez ele goste do Capitão América também, é um personagem que ele se interessa. A gente só vai ter uma ação motivadora se você pegar um ou os dois desses interesses e oferecer algo para a criança. Imagine que esse pai, ele está ajudando a criança a pular muito mais alto do que ela conseguiria sem a ajuda dele. E ele ainda brinca de forma simbólica que a criança ou o próprio pai, um deles é o Capitão América, ou cada um é um personagem, ok? Aí você tem uma ação motivadora. Como a gente começa as nossas brincadeiras? Com esse pai oferecendo primeiro a ação motivadora. Muitas vezes a gente não precisa nem explicar. Nessas brincadeiras mais básicas, sensório-motoras, para os primeiros estágios do desenvolvimento, a gente oferece. Se você falar que, filho, quer brincar de tal coisa que ela nunca viu, ela não sabe o que é, e o seu filhinho que ainda tem muita dificuldade para se comunicar, tem dificuldade para interagir, tem dificuldade para se engajar em atividades novas. Não, o que a gente faz? A gente oferece. E, nesse tipo de brincadeira, a criança já tem que fazer alguma coisa desde o início, que é pelo menos permitir a manipulação física, não é? Então, uma forma de você mostrar o que acontece nessa brincadeira, como é divertida essa ação que você quer propor para ela, é pegar um boneco. Pega um bicho de pelúcia, um boneco grande que você tem em casa e começa a fazer isso com o boneco. Mostra para ela o que você gostaria de fazer com ela. Uma forma de oferecer um modelo da brincadeira. Quando você decidir introduzir alguma atividade para a criança, para o adolescente ou para o adulto, não faz diferença nenhuma. Tenha entusiasmo. Não precisa ser como líder de torcida e começar toda a brincadeira. Algumas crianças, elas vão fechar qualquer porta de interação se você fizer isso. Outras não, outras vão reagir bem. Mas, de qualquer forma, um entusiasmo genuíno e convicção. Você acredita que essa brincadeira pode ser muito divertida para você e para a criança. As nossas crianças e adultos, elas têm dificuldade em interagir. A atenção compartilhada, que é a habilidade de prestar atenção ao que o outro está fazendo, ou prestar atenção ao que o outro está prestando atenção, é um desafio. Por si só, já é um desafio. Okay? Então, eu não espero a minha criança ficar entusiasmada por uma atividade que ela ainda não compreendeu, nunca brincou. O entusiasmo começa em mim. E eu espero que esse entusiasmo seja contagiante para a criança. Okay? Já que a atenção compartilhada é um desafio, simplesmente prestar atenção em mim e manter essa atenção compartilhada é um desafio, como que eu começo? De graça, amostra grátis. Quando a gente chega na padaria, está acostumado a comprar um tipo de pão, e o padeiro fala, olha, acabei de fazer, inventei um pão novo aqui, custa R$80, quer experimentar? Quantos de nós vão, eu quero, vou assim, às cegas, R$80 vou comprar esse pão. Mas se o padeiro falar, quer experimentar? É grátis. Aí a gente vai pensar duas vezes antes de dizer não, não vai? Ok, então com a nossa criança a gente vai trabalhar com esse princípio também. Ofereça alguma coisa, ela não tem que fazer nada, a não ser que seja permissão de manipulação física, porque vai ser uma brincadeira física e prazeroso para ela. Ofereceu algo interessante? Observe o que vem da criança.
Você fez uma pequena pausa, e aí? Ela mostra que ela quer brincar. Ela entra na brincadeira com você, já começa a agradecer isso. Que legal que você está brincando comigo de cócegas. Primeiro A. Que legal que você olhou nos meus olhos, assim eu sei que você quer mais cócegas. E aí depois o segundo A, eu vou voltar a oferecer exatamente a ação que eu ofereci e que ela mostrou que queria mais. Okay? Nesses primeiros estágios, a brincadeira é cíclica. É assim que todas as pessoas de desenvolvimento típico aprendem na primeira infância. A gente repete e repete. Vocês se lembram de pequenininhos de desenvolvimento típico que pedem de novo e de novo e de novo? Você está com o pequenininho no colo, joga ele para cima, ele quer de novo. Você está gostando, depois ele quer de novo, ele quer 50 vezes. E aí você começa a pensar, ok, está doendo aqui meu braço, o que eu vou fazer agora? Ok. Então, imaginem, na brincadeira de cócegas, você oferece cócegas, faz uma pausa. Quais são os sinais da criança? Ela quer brincar? Não quer? Você para. Ela quer? Você continua, oferece ação motivadora de novo. E pausa. Vamos imaginar. Estou brincando de cócegas com a minha criança. Ofereci a ação de cócegas, ela gostou, fiz uma pausa. Aí o que talvez ela faça? Uma criança que ainda tem dificuldade para falar suas palavras, se ela quer mais cócegas, ela vai pegar a minha mão e vai colocar naquela parte do corpo em que ela deseja cócegas novamente. Ok? Vamos demonstrar? Vamos demonstrar? Ok. Aí você oferece mais ciclos. A criança já está oferecendo uma contribuição espontânea. Da forma que ela consegue se comunicar agora, ela mostra que ela quer mais. Ok? Por que pausa? Por que a gente faz a pausa? Primeiro, se eu não oferecer pausa nessa brincadeira de cócegas, eu não vou dar nenhum motivo para a criança se comunicar. Se ela está gostando das cócegas, ela vai ficar lá, ela não precisa olhar nos meus olhos, não vai falar nada, ela não vai fazer um esforço para se comunicar, porque a ação está sendo oferecida ininterruptamente. Então, façam uma pausa para ela ter a chance de se comunicar e um motivo para se comunicar. A pausa, então, ela te ajuda a avaliar como que você pode ser ainda mais responsivo. Se ela quer realmente cócegas ou não. Às vezes, então, não sei se vocês já passaram por isso, a gente está fazendo cócegas e a gente pensa que a criança está adorando, está com aquela cara de ah! E aí você para e a criança sai correndo. Na verdade, era dor. Ela não aguentava mais cócegas, você não tinha parado. A gente precisa fazer pausa para observar os sinais dessa criança. Mais um motivo para a gente fazer a pausa. Quando você faz a pausa, você dá mais tempo para a pessoa processar o que você está fazendo, processar a sua explicação, processar o ritmo dessa brincadeira. Daqui a pouco a gente vai falar, vai ser o quê? Processar a alternância de papéis. Eu faço cócegas, a criança faz alguma outra coisa. A pausa vai permitir isso. E na pausa, esse é um dos motivos mais legais na pausa, você pode fazer suspense. Deixa a brincadeira mais legal, dura mais. Se você passar 3 minutos inteiros fazendo cócegas numa pessoa sem pausa, ela não vai aguentar. Acabou, ela vai fugir de você. A gente não aguenta isso. Já com a pausa, você ajuda a pessoa a ficar reguladinha. Ela está alerta, está ativa, mas não está sobrecarregada. E você ainda faz um suspense. Começa a trabalhar com jogo simbólico. Aumenta a atenção compartilhada, porque a criança está aqui. Você dá alguns passos para trás e fala, eu vou fazer cócegas. E seus dedos podem mexer. Nesse momento, você pode fazer um joguinho de que você vai e não vai. Usa passos largos em câmera lenta. De repente, dá passos miudinhos. Varia o que você está fazendo. Se esconde. Volta a aparecer para a criança. Com isso, é atenção compartilhada. Você está prolongando a interação dessa criança. Está trazendo mais elementos e vão deixando essa atividade mais sofisticada. Uma atividade que começou puramente como sensório-motora, agora já tem outras coisas acontecendo. Quando você faz o suspense, você ajuda a criança a ficar mais motivada, mas também ajuda a criança a ficar mais segura, porque você dá previsibilidade em relação ao que está prestes a acontecer. E ela ainda tem tempo de mostrar que ela quer ou não quer. A gente vê que a criança mais interessada e se sentindo segura, ela vai interagir mais, prestar mais atenção, olhar mais nos seus olhos e vai participar mais espontaneamente também. O envolvimento é voluntário, o envolvimento dessa criança. Pense na pausa, então, dessa ação motivadora como aquele momento do jogador de basquete que ele para,
Ele está prestes a tentar fazer cesta e está todo mundo assim. Sabe o comercial da novela? Tem alguma coisa incrível para acontecer, eles vão lá e cortam de propósito. Para quê? Para você ir rapidinho para o comercial e voltar, é para você voltar. A gente vai trabalhar com esse suspense também, essa antecipação para criar motivação e a criança permanecer na brincadeira. Vamos lá, agora a gente entra numa outra etapa da nossa explicação da brincadeira, uma outra dica. Eu quero que a criança faça algo que é desafiador para ela. Antes de pedir que ela faça, eu vou dar o exemplo, eu faço. Então, quando começou a brincadeira, eu já tinha na minha cabeça o que ia ser minha ação motivadora e qual que ia ser o papel da criança. Mas eu começo com a ação motivadora. Okay? Na hora que ela já entendeu, isso é muito legal, eu começo a mostrar uma outra etapa dentro da pausa. Na pausa, eu passo a fazer aquilo que daqui a pouco eu vou começar a pedir para a criança fazer. Tá? Por exemplo, eu posso pedir para a minha criança, então, falar cócegas. Nessa pausa, eu vou começar a enfatizar a palavra cócegas, que daqui a pouco eu vou pedir para ela falar. Ou eu posso começar a apertar um botão. Colo aqui na minha camisa uma folha sulfite que tem um botão verde. Tá lá. E aí, o que eu faço? Eu posso até ser o robô das cócegas. E aí, na hora que eu faço, liga o robô e eu vou fazer cócegas. Se você fizer isso várias vezes, a cada pausa você fizer e for ligar o robozinho ganha vida, ela vai perceber o quê? Liga o botão, cócegas. Quando liga o botão, aí vem cócegas. Okay? Quando ela já tiver entendido essa estrutura, você já modelou o papel que você pretende solicitar e ela percebeu que o papel leva à ação motivadora, tem essa relação causal. É só falar cócegas que a Mariana faz cócegas? É só apertar o botão que a Mariana faz cócegas? É só olhar nos olhos da Mariana que ela faz cócegas de novo? Ok. Então, quando a gente for pedir para a criança realmente fazer aquilo, ela já entendeu o motivo para ela fazer. Eu pensei num outro exemplo que é legal. Deixa eu voltar aqui. Ao invés de pedir para ela olhar para mim diretamente, eu posso usar uma solicitação mais divertida. Eu faço cócegas na criança com um óculos daqueles grandes, óculos de plástico com aro bem grande, gigante, exagerado. Fiz cócegas na criança, aí eu me afasto, faço aquela pausa, o suspense e espirro. Ok, cabelo vai para frente, o óculos cai. Quando o óculos cai, eu não consigo mais fazer cócegas. O meu poder está, o quê? Nos óculos. Então, eu pego os óculos, assim que eu coloco no meu rosto, eu volto a oferecer cócegas. A minha solicitação mais para frente, quando eu começar a pedir para a criança fazer algo, pode ser simplesmente esse papel físico dela pegar os óculos do chão e colocar no meu rosto. Indiretamente, eu estou pedindo para ela fazer o quê? Contato visual, olhar nos meus olhos. O que é mais legal do que falar, olha para mim. A gente quer dar motivos para ela olhar para a gente, para olhar até espontaneamente. Vamos pensar nesse momento em que eu começo a solicitar algo da criança. Vamos tentar deixar mais para frente na atividade para a gente ter certeza que ela já está muito envolvida e ela quer muito a continuidade do que você está oferecendo para ela. Ela já mostrou várias vezes nas pausas que ela quer mais, ela quer de novo. Então, aí, na hora que você decidir propor aquele papel para ela, agora ativamente ela vai fazer, a chance dela tentar fazer já é maior. A gente tem outras expressões faciais de pessoas que estão altamente conectadas, que estão altamente motivadas pela ação do facilitador. Nem sempre a pessoa está gargalhando. A gente tem aquela expressão facial de um adulto que quer muito ouvir o resto da história que a gente está contando. Okay? Na hora que eu decido solicitar algo que a criança faça, talvez eu precise explicar mais um pouquinho, precise ajudar, modelo de novo, mas deixo claro, agora é com você. Né? E eu espero. Como é que eu faço isso? Primeiro, um convite entusiasmado. Quando a gente solicita algo para a criança, lembra que a gente está numa abordagem responsiva? Ok, não é uma ordem, ela não tem que fazer. Eu vou convidar a criança a continuar brincando comigo. E a parte da solicitação não é o momento que acabou a brincadeira, faz parte da brincadeira. A gente vai tentar solicitar de uma forma divertida. Às vezes a gente solicita claramente, diretamente o que a gente quer, nem é de uma forma tão divertida. Mas a gente vê que na energia, a gente ainda está se divertindo tanto, não é
Imagina que você está lá gargalhando com a criança e depois fala, não, agora pausa, paramos de brincar, você precisa falar a palavra. Não é assim. A gente vai continuar brincando. A nossa atitude ainda é de brincadeira, ainda é de leveza. Okay? E como eu falei agora há pouco, se a criança não conseguir fazer aquilo que eu pedi para ela fazer, a gente vai continuar brincando. Vai demorar um pouquinho mais, porque eu vou esperar. Eu vou pedir de novo. Eu vou tentar ajudar a criança a fazer. As nossas crianças inteligentes percebem o seguinte padrão. Ok, quando eu não tento fazer aquilo que ela está pedindo na brincadeira, demora mais para eu voltar a ganhar aquela ação que era divertida. Mas assim que eu tento, que eu me movo em direção àquilo que está sendo pedido, imediatamente eu volto a ganhar ação motivadora. Ok, eu tenho um motivo a mais então, para quê? Para me arriscar, para fazer alguma coisa que ainda é difícil para mim. Pediu que ela fizesse algo, espera. Esperar por 1, 2 segundos pode não ser suficiente. Às vezes a gente espera 10, 15, 20 segundos. Olhando para a carinha da criança na sua frente, é uma eternidade. Imagina você está lá esperando, pediu para ela fazer algo. Ok, não veio. Pede de novo, ajuda. A gente não tem pressa. Okay? E a gente vai valorizar cada tentativa. Nós não ignoramos as tentativas. Não reforçamos somente o resultado final. Cada tentativa eu quero que seja prazeroso para a criança, que ela permaneça tentando. Então eu ofereço pelo menos o primeiro A, de apreciação. Quando eu acho que já dá até para pedir um pouco mais, aí eu proponho um atraso no segundo A, não ofereço ação ainda e vou pedindo para ela tentar de novo, antes de voltar a dar a ação. Tá? Enquanto isso eu estou dando várias oportunidades para a pessoa tentar. Okay? A solicitação divertida a gente já falou. Ao invés de pedir claramente, você inventa que, nossa, o seu personagem ficou sem energias, precisa comer, precisa de combustível. Se você é um meio de transporte, a criança vai colocar gasolina ou diesel em você, as crianças costumam adorar isso. E aí a gente faz até o efeito sonoro do glu, 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 glu. Okay? A criança, depois de um tempo, lembra que eu estou tentando ajudar essa criança a falar palavrinhas? Talvez ela não consiga. Nunca falou uma palavrinha com g, com glu. Aí sai no meio dessa onomatopeia, ok? Brincando com a criança. O que eu vou fazer para mostrar para ela racionalmente o que está acontecendo aqui? Em alguns momentos eu explico. Júlia, quando você olha para mim, eu sei que você quer que eu sopre bolhas. Lucas, quando você fala água, eu entendo rapidamente que você quer mais água. Ou, quando você, Caio, aperta esse botão mágico, eu começo a cantar. Ok? Passou rápido, né? Ok. Quando a gente estiver nesse momento que a gente solicita, aí a gente volta a oferecer ação motivadora, solicita, volta a oferecer ação motivadora, a gente não pode perder de vista o componente da diversão. Se a pessoa está começando a ficar menos motivada, a gente vai avaliar, peraí, deixa eu solicitar menos e voltar a oferecer mais ação motivadora de graça, introduzir algumas variações porque estava ficando entediante para a criança. Ei, será que o que eu estou pedindo para ela é muito difícil? Será que é muito fácil? A gente vai avaliar também o grau do desafio que a gente está propondo para a criança. Ok. Nessas atividades cíclicas de ação, pausa, volta para a mesma ação, tanto eu como a criança temos um papel. Ai, está acabando a bateria. Ok. Vamos pensar agora naquele momento em que a sua criança já consegue ficar 5 minutos com você, talvez 10. A gente tem algumas crianças de 2, 3, 4 anos que conseguem ficar 20 minutos, 30 minutos em uma brincadeira só. Uma brincadeira sensório-motor. É fantástico. É uma atenção compartilhada muito boa para essa faixa etária. O que a gente quer fazer, então? Vamos trazer mais elementos. Ao invés de passar 2 horas brincando de uma mesma brincadeira com ela, a gente vai tornar essa brincadeira mais sofisticada, portanto, mais desafiadora para a criança. O que a gente pode começar a fazer? Trazer mais etapas. Trazer mais elementos, tanto objetos como mais elementos simbólicos, só que levando em conta isso. Eu quero encontrar um equilíbrio entre a previsibilidade e a introdução de novidades na brincadeira. Quero que a criança continue se sentindo segura, ela está compreendendo a brincadeira, consegue prever os próximos atos e, de vez em quando, eu ofereço algum pequeno elemento de novidade. Vamos pensar num exemplo. Não sei se vocês já brincaram disso, mas a gente pode pegar um colchonete ou um edredom e
colocar no chão e levar a pessoa para passear, em cima desse colchonete ou edredom. Ela pode ficar sentada ou deitada, alguns até colocam um travesseiro, e a gente vai puxando essa criança. Em geral, essas atividades começam puramente sensório-motoras. A gente pode trazer variações também sensoriais. Por exemplo, ao invés de fazer sempre no mesmo ritmo, na mesma velocidade, o mesmo trajeto, eu posso fazer uma curva acentuada. Eu posso parar bruscamente porque fechou o farol vermelho. Eu posso levar a criança para passear com tranquinhos, diferentes estímulos sensoriais. Desculpa. Posso trazer fantoches e bonecos para brincar junto com ela, né, pode ser um carro, pode ser um trem, o meio de transporte que você estiver imaginando com ela. Agora, vamos imaginar o seguinte. Essa criança já brincou com você várias vezes essa brincadeira, a gente vai tentar expandir. Ela gosta do McQueen, da animação Carros da Disney. O personagem favorito dela é o McQueen. Então, o McQueen vai ser o colchonete ou o edredom que simboliza aqui o meio de transporte que está levando a criança. Ok? Você começa a fazer esses passeios com a criança. Mas aí você mostra para ela, já no meio da brincadeira. Se ela tivesse interessado antes, você já vai ter explicado antes. Mas talvez ela não tenha te perguntado o que eram aquelas cartolinas que você já fixou em 3 diferentes paredes do quarto. Uma delas tem a sorveteria do Mate, que é um amigo do McQueen no desenho. No filme, na animação Carros 2, o Mate vai comer um sorvete e ele descobre que é pimenta. Ele acha que é sorvete de pistache e não é, uma pimenta japonesa. Aí ele sai com a boca pegando fogo. A gente pode brincar com a criança, quando a gente chegar nessa estação representada por essa cartolina, que ela vai ganhar cócegas. Eu vou comer um sorvete e vou sair atacando a criança e fazer cócegas. Na outra estação, a estação do lava rápido para o McQueen, a gente chega lá e eu vou oferecer massagens para a criança. Posso até oferecer com vários tecidos. Sabe aquelas grandes escovas do lava rápido? A gente pode fazer uma massagem assim, esfregando o corpo da criança, como se fosse o lava rápido esfregando o McQueen, que é o personagem que ela gosta. Então, ela está representando o McQueen. Na outra estação, pode ser o trator de bolhas. Tem um trator lá no brinquedo Frank, que algumas crianças gostam, outras têm medo. Se a sua criança tiver medo, não brinca com ele ainda. Mas ele pode fazer bolhas de sabão. Então, você brinca, olha lá o ciclo continua lá. Brinca de levar sua criança para passear nesse cobertor ou nesse colchonete. Faz a pausa. Quando você faz a pausa, você introduz uma nova etapa. Toca lá naquele cartaz e oferece uma outra ação motivadora para a criança. Acabou isso, vocês fecham esse ciclo com essas 2 etapas e voltam a passear pelo edredom. Passeou para o edredom, pausa e a nova etapa. Agora você vai para uma outra estação, uma outra ação motivadora. Mas não são várias brincadeiras, é uma brincadeira só, ainda cíclica, com várias etapas. Dessa forma, você vai ajudando a criança a começar a trazer mais estímulos cognitivos, motores, na brincadeira. Vamos pensar agora numa outra estrutura que a gente tem, que vai aumentando o número de ações motivadoras e depois de tarefas para a criança. Você pode ter um dado. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Então, você pode ter um dado que tem em cada faceta, cada uma das 6 facetas, tem lá escrito, e pode ter a figura também, da ação motivadora que a criança vai ganhar. Você sorteia o dado e qualquer coisa que ganhar é motivadora, ela vai gostar. E aí você oferece aquela ação. Sorteia o dado de novo, oferece a outra ação. É uma brincadeira só, mas com várias ações motivadoras, várias etapas. Por enquanto, a gente só tem ação motivadora, né? Para ajudar a criança a gostar do dado. Afinal, é um sorteio, pede flexibilidade de aceitar um sorteio. Então, começa com coisas que são interessantes. Depois, quando ela já está aceitando o sorteio do dado, ela não pede mais para a gente roubar por uma ou outra, a gente começa a colocar tarefas. Você pode alternar. Algumas facetas têm tarefas, são desafios ainda divertidos, mas são desafios para a criança, e outros são ações motivadoras. O único problema que a gente tem aí é que a gente vai ter que contar com o acaso, com a sorte. E se cair uma tarefa atrás da outra no sorteio? Algumas crianças, elas se desmotivam. Então, a gente descobriu uma forma
de oferecer tarefas e ações motivadoras em todos os ciclos. Eu sorteio o dado, ou a criança sorteia o dado, e você pode fazer toda uma cena para sortear o dado, a dancinha da sorte. Ok, estabelece qual que é a próxima ação motivadora, mas antes da ação motivadora, a gente sorteia lá um cartãozinho que diz qual que é a tarefa que a gente vai fazer. Eu faço a tarefa junto com a criança e depois a gente vai para a ação motivadora. Que tarefa é essa que eu estou falando? Por exemplo, vai depender do desenvolvimento da criança, da faixa etária. Eu posso pedir para a minha criança pular 3 vezes num pé só. Posso pedir para a criança andar de ré, fazer uma estrela, dar cambalhota. Posso pedir para a criança bater palma e bater o pé. Bater palma, bater o pé, bater palma. Ok? O que eu posso pedir também? Posso pedir para a criança, nesse momento, construir uma sentença com uma palavrinha específica. Okay? Posso pedir para a criança organizar uma sentença que está lá na parede com palavras desorganizadas. O que a gente estiver trabalhando com a criança, você vai conseguir colocar, então, nesse momento, como tarefa. Okay? Aí, a gente já está trabalhando com múltiplas ações motivadoras, múltiplas tarefas, mas ainda é de uma forma cíclica. Até que a gente chega naquele ponto com as nossas crianças, os adolescentes, os adultos, em que a gente vai trabalhar atividades contínuas. São complexas, tem várias, na verdade são várias etapas, você perde a conta, você não pensa mais em etapa e ciclo. Você pensa ainda numa alternância entre ação motivadora e tarefa, porque você quer manter essa pessoa motivada. É algo interessante que se oferece e aí vem um desafio. Algo interessante que você oferece, vem um desafio. Por exemplo, aqui, a gente começa a brincar de caça ao tesouro, brincar de jogos de tabuleiros mais complexos. Vamos imaginar uma caça ao tesouro? Eu preciso só tomar uma aguinha. Essas brincadeiras começam a pedir uma confecção cada vez mais sofisticada antes de chegar na sessão. Você não vai chegar e brincar de caça ao tesouro sem planejar e sem confeccionar nada. Então, você chega na caça, o que você já tem? Uma mochila para você, uma mochila para essa pessoa. Muitas vezes, nesse estágio, a gente já está trabalhando com 2 adultos e mais a criança, ou 2 adultos e mais esse adolescente, já é um pequeno grupo. Uma mochila para cada participante. Dentro da mochila, a gente tem acessórios para o jogo simbólico. Eu vou ter uma corda, óculos, um kit infantil de médico, um kit infantil de ferramentas, comidinha de plástico, lanterna. Agora, já começaram a imaginar as aventuras? Ok. Na caça ao tesouro, a gente chega com o quê? Com um mapa. A gente confecciona um mapa. Deixa eu ver onde se tem um mapa aqui. Aqui, um mapa. Esse é um mapa que a gente fez para uma caça ao tesouro. Ok. Nesse mapa, você até conhece a pessoa que fez. Você conhece a Vanessa? Sim. Essa criança, então, imagina que ela gosta de Batman. Está vidrada nos filmes da série do Batman. Conhece tudo. Então, a gente vai fazer uma caça ao tesouro, no caso dele, do Batman. A gente pode falar que o Charada... Tem o Charada e tem o Coringa, né? Um desses inimigos roubou o Batmóvel, colocou numa caverna não sei aonde. E a gente vai passar por 6, 7, 10 diferentes lugares, numera cada um deles, coloca lá na sequência. E para chegar em cada lugar, a gente vai precisar de uma dica. Nessa dica, a gente vai completar uma tarefa e vai conseguir, então, chegar na próxima estação. A gente vai receber outra dica, a dica vai acabar sendo uma outra tarefa, até a gente conseguir completar o percurso. As tarefas podem ser mais complexas. Você pode estar trabalhando resolução de problemas. Então, lá está escrito que, olha, o seu amigo caiu num precipício, ele está pendurado naquele gancho. O que você pode fazer para ajudá-lo? A criança vai abrir a mochila e vai ver o que eu tenho aqui. Olha só, eu tenho uma corda. Você vai ajudando a criança a resolver esse problema imaginário, ela vai jogar a corda para você, vai te içar do precipício. Ou é uma criança que tem dificuldade de fazer perguntas, então lá está pedindo, pergunte para a mulher gato onde que o Charada escondeu tal coisa. Vamos ver se a criança consegue fazer aquela pergunta.
Vamos pensar num outro tipo de atividade, então. Aí você já está trabalhando com um tabuleiro. A gente recomenda que vocês comprem jogos de tabuleiro no início? Não. A maioria dos jogos que a gente compra na loja, a gente não consegue brincar com as nossas crianças. Eles passam anos aposentados na prateleira. Por quê? Muitos desses jogos, eles não vão lidar diretamente com os interesses da criança, nem com o estágio de habilidades dessa criança. O que a gente faz? A gente confecciona o nosso próprio. Faz um caminhozinho como esse que vocês estão fazendo, numa cartolina, papel cartão, só o caminho, com 3 a 5 cores diferentes alternadas. Plastifica com papel contact. Não põe a teia de aranha ainda. Plastifica com papel contact. Aí você vai conseguir reutilizar esse tabuleiro para vários jogos. Em cada jogo, você vai poder personalizar em cima do papel contact, você vai desenhar, que aí pode fazer sujeira. Ou o que a gente mais gosta de fazer é colar. Imprime coisas da internet, figuras da internet. Então, num dia você tem um tabuleiro que é do Nemo, o peixe. No outro dia você tem do Batman. No outro dia você tem do Peter Pan. Okay? E aí você confecciona os seus próprios cartões. Esses cartões, eles têm ações motivadoras, eles têm também tarefas, e todas são ligadas aos interesses e às habilidades que você quer ajudar a sua criança a se desenvolver. Ajudar a criança a desenvolver. Ok? Quando vocês estiverem numa atividade de fluxo contínuo, brincando num jogo de imaginação, utilizem o corpo de vocês como se vocês estivessem realmente vivenciando aquilo. Na hora que vocês moverem o corpo de vocês, como se vocês estivessem realmente tomando algum suco mágico, as crianças no início, elas até olham, elas vão ver se a gente tomou realmente o suco, aí elas veem, não tinha água lá, elas começam, ele está brincando de beber alguma coisa. A nossa expressividade é fundamental. Para quê? A gente tem a foto aqui de um menininho olhando para uma cartinha. Vamos tentar lembrar como que era na nossa infância, resgatar a imaginação que a gente tinha. Não era uma mera cartinha. A gente estava imaginando todo um universo de jogo simbólico. Voltar a fazer isso com a sua criança. E a gente tem algumas dicas práticas. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou criativo, faz tempo que eu não brinco disso, como é que eu vou fazer isso? Pais e mães talvez estejam pensando, é melhor eu contratar algum profissional, não vou conseguir. Vocês conseguem. Okay? Se vocês querem ajudar a sua criança a acreditar que ela pode aprender novas habilidades, acreditem antes que vocês podem aprender novas habilidades ou resgatar comportamentos que vocês tinham na infância. E a nossa dica comece a ser expressivo. Isso ajuda a criatividade. Quando você movimentar o seu corpo de uma forma diferenciada, não é usual, o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa mais interessante para aquela criança. Ela vai olhar, peraí, o que está acontecendo? Isso é diferente da Mariana ou da mamãe que eu vejo no dia a dia. E essa nova forma de se expressar já é criatividade. Te estimula a ter mais ideias para mais ações interessantes. Então, na expressividade... junto com a expressividade, a gente quer atitude positiva. Por quê? Se você não estiver gostando da proposta que você tem para aquela criança ou para aquele adulto, ideias interessantes não vão surgir. Porque, na verdade, lá dentro, você vai estar pensando, que horas são? Está na hora de acabar essa brincadeira, porque eu quero fazer outra coisa, mais legal para mim ou mais produtiva. Então, primeiro, apaixone-se pelos interesses da sua criança. Isso vai surgir efeitos incríveis. Você vai se divertir também, então você sai ganhando com isso também. Okay? E quanto mais você realmente gostar, mais as ideias vão aparecer. Ela vai perceber, né? Brincadeira falsa não é gostoso. Quando você estiver realmente engajado, vai ficar mais legal. Vamos pensar na expressividade. Primeiro, faça o que você está fazendo com entusiasmo. Se delicie com cada ação. Você pode estar pulando como um dinossauro gigante. Você pode estar andando como uma formiguinha, mas você anda como uma formiguinha. Muito interessante. Para manter a interação dessa pessoa que está olhando para você. Utilizar mais energia física e de formas diferentes. Mais expressividade corporal. Movimentar-se utilizando todo o espaço do quarto. Automaticamente, você vai estar estimulando a sua criança a olhar para você. Você está se movimentando, você não está parado o tempo inteiro, olhando para baixo. Você está sendo mais dinâmico para ela ter motivos para olhar para você.
ela vai olhar mais também quando você investir nas suas expressões faciais. Quando você investir na expressão de voz, varie a sua voz. Faça vozes de diferentes personagens. Okay? Muda o timbre da sua voz. Às vezes a sua voz está grossa, a sua voz está fina, você entra com uma voz fanha, é uma voz, não é nem voz, você entra espirrando, você entra soluçando. Ok, essa pessoa vai olhar para você, uau, olha só, ela tem mais motivos para se interessar por você naquele dia. Quando você falar com a pessoa, lembre de ser dinâmico também no volume de voz. Ser dinâmico não quer dizer falar alto o tempo inteiro na mesma velocidade. Okay? Você pode falar mais devagarzinho, falar mais baixinho, sussurrar para essa pessoa. E depois você aumenta o volume, aumenta a velocidade também. Okay? Use e abuse de onomatopeias. Ela vai ter mais motivo para olhar para você quando você fizer as onomatopeias. E aqui a gente já falou dos suspensos, usando todos os instrumentos do seu corpo. Lembrem-se das pausas dramáticas. Você está contando uma história. Imagine que é um adolescente que gosta de falar de dinossauros. Ele vai ser paleontólogo. Ele só fala de dinossauros. E ele, na verdade, não quer um diálogo, ele quer um monólogo. Que é o que está acontecendo agora, só eu falo. Ele fala e você ouve. Ele fala e você ouve. Ok? Na hora que você conseguir uma chance de falar, ele se interessar... Uau! Você foi falar da barata que você encontrou na cozinha, é o evento. Você vai trabalhar com muito suspense, vai mostrar como a sua vida é interessante, as suas percepções são interessantes, para que ele queira ouvir a sua conversa. Aí eu tenho um exemplo de um cruzamento de interesses que vocês podem fazer. Alguns dos nossos adolescentes e adultos, eles têm um interesse fixo e que fica fixo às vezes por meses ou por anos em 1 ou 2 tópicos. Então, eu vou contar a história de um menininho, vou chamá-lo de Luiz, aqui hoje. O Luiz estava brincando com o Lincoln, um dos nossos consultores. Luiz só gostava de dinossauros, acho que por isso que me veio à cabeça o exemplo dos dinossauros, ok? Na escola, Luiz, aos 11 anos, ele queria interagir com os outros meninos. Mas o que meninos aqui no Brasil gostam? Qual que é o maior interesse dos meninos? Futebol. O nosso amiguinho Luiz nunca tinha tido nenhum interesse em futebol. Pelo contrário, ele passava longe. Okay? E os pais até nos perguntaram, mas a gente precisa realmente que ele goste de futebol? Se ele não gostar de futebol, ele vai ser feliz também. Ok, só que ele queria conversar com os amiguinhos da escola. E ele não conseguia, porque os menininhos passavam 90% do recreio falando sobre futebol. E não tinham nenhum interesse em dinossauros. O que o Lincoln fez? Ele criou o futebol dos dinossauros. Okay? Ele criou cartões como um jogo de botão, colocou lá nos botões. E aí os jogadores, eles estavam em posições que lembravam dinossauros. Aí o Luiz tinha um desafio que para ele era muito motivador de identificar o que era, o que aquele jogador representava. Então, você tinha um jogador que estava assim, era o Tiranossauro Rex, você tinha aquele, acho que é o Velociraptor, uma coisa assim, né? Era o atacante que está correndo muito, tinha o goleiro numa posição lá específica que lembrava algum outro dinossauro. Aí ele se interessou. Enquanto eles brincavam de dinossauros, ele foi aprendendo regras de futebol e foi aprendendo sobre aqueles jogadores. Eu me lembro que o Lincoln ajudou o Luiz a descobrir quem que tinha sido o Zico, que os menininhos naquela época estavam falando do Zico. Mesmo o Zico já não jogando mais futebol. Agora, ele sabia quem era o Zico. E ele sabia quem era o goleiro do Palmeiras. Ele sabia um monte de coisas de futebol por causa da brincadeira de dinossauros que cruzou os interesses entre dinossauros e futebol. Ok? Ok. A nossa recomendação para vocês é que vocês, ao começar a brincar ou se engajar numa atividade interativa com o adolescente, com o adulto, que vocês se divirtam. Primeira meta, a gente vai se divertir. Como vocês viram, a gente sempre tem outras metas para ajudar o desenvolvimento de habilidades específicas. Mas essa é a primeira meta, que a gente realmente se divirta, que a criança se divirta, e assim a gente vai conseguir manter essa pessoa engajada. Enquanto ela estiver engajada, a gente vai estar promovendo o desenvolvimento de habilidades. Ok? Vamos para perguntas e respostas? A gente tem um tempinho para perguntas e respostas. Vamos lá? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma sugestão? Tem alguma pergunta?
Ok, a gente tem essa pergunta: quais seriam tipos de atividades motivacionais para pessoas com autismo que têm deficiência intelectual ou autismo de baixo funcionamento? Ok, autismo de baixo desempenho. Quem fez essa pergunta? Como é seu nome? Débora? Ok. Vai depender da faixa etária dessa pessoa, vai depender dos interesses da pessoa. Às vezes a gente chega na casa de um adulto com autismo de baixo desempenho, autismo de grau severo, e a gente pergunta para a equipe, para a família, o que ele gosta. E a família fala, nada. Ele está há anos no comportamento repetitivo dele. A gente vai se esforçar, a gente vai tentar de tudo. Desde aquelas brincadeiras que a gente costuma oferecer mais para crianças, como bolha de sabão, até o quê? Histórias em quadrinhos, mas não da Turma da Mônica. A Mônica Jovem, histórias de super-heróis. A gente vai trazer revistas. Muitas vezes as pessoas já passaram anos folheando revistas. Vamos começar a trabalhar o que a gente tem na revista, recortar, colagens e... Independente da idade, a gente percebe que adolescentes e adultos também gostam de estímulos sensoriais. Okay? Tem algumas atividades que a gente pode fazer. A atividade que eu falei para vocês, de levar uma criança num edredom, não dá para fazer isso com um adulto. Mas você pode fazer com uma cadeira de rodinhas. Coloca aquela pessoa numa cadeira de rodinhas, aquela de escritório, e você pode levar para passear. Eu me lembro de um adulto que era muito interessado nos bombeiros, então a gente representou o quê? Uma aventura com os bombeiros. E a gente tinha mais apoios visuais, a gente atenta a algumas atividades complexas também. A gente vai descobrir, você tem lá autismo de grau severo, deficiência intelectual, mas a gente vai descobrir realmente onde é que está o estágio de desenvolvimento daquela pessoa. A gente tem crianças que começaram a falar após os 9 anos de idade, após os 11 anos de idade. Eu conheço uma criança com quem eu trabalhei. Ele começou uma abordagem interacionista aos 9 anos, aos 11 anos e meio ele estava altamente verbal. Falou as primeiras palavras aos 9. Também conhecemos adultos que aos 23 anos falaram as primeiras palavras. Então, a gente vai trabalhar habilidades de comunicação, inclusive comunicação oral, verbal oral, com adultos também. É claro que se essa pessoa ela não consegue falar, articular as palavras, mas ela consegue trabalhar com figuras, consegue digitar, a gente vai direto para isso. Vai continuar tentando ajudar a pessoa a articular as palavras, mas já utiliza aquela comunicação alternativa que facilita a vida daquela pessoa. Ok? Obrigada. Você tem alguma sugestão de agentes motivacionais para uma sala de aula que, além da criança com autismo, temos mais tantas outras de desenvolvimento típico? Ok. Quem que perguntou isso? Você é mãe ou você é professora? Ok, professora. Ok. Quando você estiver contando uma história, imagina que você vai tentar ensinar alguma coisa, faça contando uma história. Relacione essa história ao contexto significativo dessas crianças, no dia a dia. Como que isso que você está tentando ensinar a criança se relaciona com a vida dela? Então, você já está contando a história, mas você conta utilizando esses elementos expressivos que a gente conversou agora, todos os elementos expressivos do seu corpo. Você faz pausas. Nas pausas, você pede a participação das crianças. A gente tem visto que uma das coisas que mais ajuda a atenção compartilhada na escola é você pedir a participação das crianças. Os colegas não precisa pedir diretamente para o Paulo, para a criança que está no seu projeto de inclusão, mas ele vai olhar, opa, não é só a professora falando, agora falando, as outras crianças estão fazendo algo. Peça participações físicas, chame essa criança também. A criança tem dificuldade de atenção compartilhada, vamos ver se ela consegue te ajudar. Ela é o ajudante do dia. Então, todo dia você tem uma criança que vai se alternando e mais aquela criança do programa de inclusão para te ajudar a levar coisas para os colegas. Recomendamos quase sempre a presença de um mediador para auxiliar o professor. Ele não vai substituir o professor, mas ele vai ajudar. Vai ajudar na atenção compartilhada, na autorregulação, regular a energia dessa criança. Se ela precisar de intervalos, ele vai poder retirá-la da classe, ou vai poder oferecer uma massagem lá dentro da classe para acalmar essa criança, ou para deixar a criança mais alerta, se for o oposto. Ele vai poder ajudar a professora ou o professor a adaptar as atividades. Okay? E traga os interesses da criança. Um exemplo, vamos ver se a gente tem um tempinho? Tem.
Você está ensinando matemática, ao invés de colocar lá uma soma de 3 dígitos mais 3 dígitos vai dar tal coisa, ok, armar a operação, você coloca um problema que tem a ver com o interesse daquela pessoa. Se ela gosta do jogo Mario Bros. Vocês já viram que tem no Wii hoje em dia? Tinha quando a gente era pequeno, também tinha em outras plataformas, ok. O Mario Bros, ele conseguiu pegar não sei quantas moedas de ouro. O Luigi, o amigo dele, conseguiu tantas estrelinhas também. Então, você coloca o número de moedas, o número de estrelinhas. E aí, depois, eles colocaram tudo dentro de um baú mágico. Para a gente conseguir abrir esse baú mágico, a gente vai descobrir quantas estrelinhas e quantas moedas ao todo a gente tem no baú. Então, você tem as crianças todas da classe engajadas e traga o baú. Traga a figura do Mario Bros, do Luigi, e vocês vão fazer a operação matemática assim. Ok? Obrigada. Agora encerrou? Ok, pessoal, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Eu espero que a gente tenha dado dicas práticas para vocês. Vocês podem sair daqui e já aplicar. Continuem aqui, porque daqui a pouquinho o Sebastião vai falar para vocês. Daqui a pouquinho a gente tem mais uma palestra muito interessante. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado a todos pela presença. Gostaria de informar que daqui 15 minutinhos a gente vai começar a outra palestra, que é com o Alisson. É uma videoconferência. O Alisson é um pesquisador que está até na base dele, que é na Califórnia. Ele vai estar aqui com a gente numa webcam, então vai ser um papo dinâmico, vai ter respostas, perguntas e respostas. Ele vai ver a gente através de uma webcam igual essa, que eles já vão colocar aqui. Então, vai ter um papo bem interativo. Espero que vocês aguardem junto com a gente, que vai ser um papo bem legal também. Obrigado pela presença de todos. Daqui a pouco